Mais um vlog semanal por aqui, mais uma semana começando. Já cheguei de viagem passando mal, né, Isaac? E aí eu acabei nem finalizando o de semana passada e nem mostrando quais biscoitos que a gente comprou na fábrica da Kebs. A gente quis aproveitar para comprar alguns que a gente não encontra em supermercado aqui. E a gente comprou um que a gente costuma encontrar aqui, mas tem tempo que a gente não encontra. Vou pedir pro Isaac mostrar enquanto eu finalizo o almoço, porque esse rapazinho volta às aulas hoje. E aí ele precisa almoçar. Então, esse daqui é o biscoito pistache com chocolate. Esse daqui a gente costuma encontrar aqui? Não, esse da caixinha não. Não, né? Esse daqui a gente não costuma encontrar aqui. Só que, eu quis, né? Porque tem pistache, de chocolate. Só um ponto importante, todo o biscoito da Kebs é feito ou com a fruta ou com o fruto. Então, de pistache, tem pistache de verdade. De maracujá, tem maracujá de verdade. Até os caroços eles usam para dar uma crocância. Laranja é laranja de verdade. Então, não é assim, sabor laranja, sabor pistache. Não. Tipo, não é o corante. Isso. Esse daqui é o de maracujá. Aqui. E ele é muito gostoso. É um dos que eu mais gostei. Apesar de eu ter escolhido esse daqui de chocolate com pistache, esse daqui é o que eu mais gostei. Esse daqui é de limão siciliano com chocolate. Deve ser chocolate branco, né? Porque... É chocolate branco. Ah, tá. É muito gostoso. Pronto. E esse é de... Esse daqui é de parmesão da serra da canastra. Abre aqui pra mim? Uhum. Esse é uma delícia. Esse é. Posso provar? Claro que pode. Mas virado pra lá. Esse daqui deixa eu fogar. Faca! Vou pegar um também. Por último, amanteigado com canela. Amanteigado com canela. Esse também é gostoso. Aprovado. Você? Muito aprovado. Agora, o que eu mais gostei... Esse eu devia ter trazido 2. Foi o que acabou mais rápido. É, né? O pessoal que... aqui, não. Meus pais que gostam muito, eu também. É claro que vai acabar rápido, né? Busquei Isaac, cheguei em casa, Jaron tá assistindo Odisseia com meu sogro e meu concunhado. Hoje foi dia dos meninos irem no cinema. Na verdade, os homens, né, Isaac? É, dia dos homens. É. Meninos, poderia ser garoto. Você poderia ter ido, Joaquim. Poderia ter ido, Joaquim. Só que é noite dos... É um filme que não dá pra criança assistir. E aí, nós agora vamos jantar nossa belíssima crepioca. Escolha do Isaac. E ele tá tomando... chá. De hortelã. Hortelã, chá de hortelã. Aí aqui tem minha foto. E aqui... Pokémon, que eu gosto muito. Aqui até tá escrito Isaac treinador. Né? Treinador de Pokémon. 9/7/2026, né? Cuidado pra não entornar. Que é a minha data de aniversário. Isso. E agora a gente vai assistir uma sériezinha, porque nós... Assim, o Isaac, ele ama assistir coisas de aventura com o pai, com o avô. Então, ele viu Avatar com o avô. Com o Jaron, vocês assistem o quê? Aqueles mangás. Aqueles mangás, aqueles...
até assistiu junto, né? Mas a gente... Isso, é mais com eles. É. Comigo, ele acabou entrando um pouco na minha onda, que é assistir o quê? Dorama. Então, nós estamos assistindo um. Eu tenho um que eu tô assistindo sozinha e outro que eu estou assistindo com ele. E tem mais de 15 dias que nós não assistimos, porque ele tava de férias e ele foi pra casa da vovó, como eu falei no episódio anterior. E agora a gente vai assistir enquanto a gente come, né? Sim. Então vamos dar play. O amor que ilumina. Querido meu pai celestial, obrigada por esse dia. Eu sei que a gente possa ficar bem, eu sei esse comidinho. Eu sei que a gente possa ter uma boa noite, Pai. Não ter filho mais Jesus Cristo, amém. Amém. Pronto, vou dar play. Por que eles geralmente botam essas placas? Na escola, eles usam essa plaquetinha com o nome lá no uniforme. Não. Na casa. Ah, é tradição deles. Colocar o sobrenome. Tá. Tá gostoso? Então, eu te falei que eu fiquei um pouco decepcionada porque eu li como que vai ser o final? Eu li. Porque eu fiquei agoniada. Você me falou. Falei, né? E aí eu fiquei um pouco decepcionada. Por que é mesmo? Não termina com eles juntos. Eles vão ficar separados novamente. E aí o final é meio que mostrando eles se reencontrando. Sei lá. Dá a entender que eles vão ficar juntos novamente, mas não mostra. E assim, eu gosto de final feliz. Pra sofrer é na vida real. Oi, sumida. Gente, lembra da virose que eu comentei na segunda-feira? Ela decidiu que ela não tinha ido embora. E aí ontem ela me derrubou. Estou melhor? 70%. Só que hoje eu tenho uma live no Instagram. Deixa eu ver se isso daqui cola. Ah! Tá dando pra ouvir bem? Espero que sim. E eu preciso reagir. Tá dando 4 horas da tarde. Daqui a pouco. E agora que eu estou me maquiando. Porque eu não quis negociar a minha atividade física. Que assim, eu tenho uma relação muito de amor e ódio com a atividade física, tá? Porque eu não sei se o benefício de fazê-la é maior do que o prejuízo gerado do cortisol elevado, de eu ficar ali tentando, me esforçando pra socar a atividade física no meu dia. Que assim, não é fácil. Não é fácil. Então, eu ainda não sei se realmente compensa. Mas estou fazendo a minha parte, na força do ódio. Gostaria muito de saber o que se passa na cabeça de quem gosta de passar o dia com roupa de atividade física. Gente, eu posso nem ter feito atividade física ainda. Eu posso ter tomado banho antes de colocar aquela roupa de atividade física. Mas eu sinto que eu estou suja precisando de um banho e precisando me arrumar. Então, não gosto. Coloco e fico doida pra fazer logo atividade física e me arrumar. Só que eu preciso colocar a roupa no susto e aí eu espero o momento que eu conseguirei encaixar os 30 minutos de atividade física, porque mais do que isso eu não consigo no meu dia. E assim, muitas vezes eu começo e fico parando para resolver BOs. E aí, como eu não negociei com a minha atividade física hoje, porque ontem eu não fiz, só agora que eu estou me arrumando. Porque também quando eu terminei a atividade física, já estava na hora de ajeitar almoçar, levar Isaac para a escola. Aí quando eu cheguei, eu precisei sentar no computador correndo para cumprir algumas questões de empresa que são um saco, mas que têm que ser feitas, mas que em breve eu estarei livre delas. Essa base
é muito boa. E eu gostei muito, assim, da história, da construção, da criação dessa base. Ela se chama The One e é dessa marca aqui, ó, Joy A. Maravilhosa, brasileira, tá? Vocês continuam buscando lá fora produtos excelentes que tem aqui no Brasil. Continua fazendo isso, vai procurar lá fora. E eu amo, eu só não uso no meu dia a dia porque eu gosto muito de uma cobertura leve no dia a dia, eu não gosto de uma cobertura muito pesada. Mas como hoje eu tenho essa live, daqui a pouco, inclusive, daqui a 3 horas, eu decidi usá-la. E eu sempre deixo em mãos um lenço umedecido, desses de bumbum de bebê mesmo, porque aí eu limpo a sujeira da maquiagem nele. Nossa, se vá na minha roupa eu vou ficar muito brava. Gente, eu estou com um novo mantra, porque assim, vocês já devem ter percebido, não é muito difícil perceber, que eu sou uma pessoa que fica brava com facilidade. 1,57 m de pura braveza, gente. Eu sou um pincher, entende? E aí, eu aprendi um novo mantra com a Bruna Martioli. Ai, gente, se vocês não conhecem Bruna Martioli nessa internet, olha, vai lá conhecê-la e depois a gente conversa. Não vale a pena subir o meu cortisol por isso. E assim, de uma pessoa que está, pelo menos estava, com o cortisol elevadíssimo, eu tô assim, Jamile, respira. Para e pensa se vale a pena subir o cortisol por isso. É muito fácil me deixar brava. Mas então, eu gosto de uma cobertura mais leve pro dia a dia. Eu gosto dessa base, por exemplo, para gravar, para ir em evento, para fazer live. Agora, pro dia a dia, inclusive, estou prestes a comprar. Não comprei ainda porque eu tô esperando uma outra minha acabar. E eu sou assim, eu gosto de acabar uma e aí eu compro outra, para eu não ficar com aquele monte de base. Então, tô esperando uma minha que é um pouco mais leve do que essa acabar, para eu comprar aquela base em stick da Dior, que assim, todo mundo fala maravilhas dela, né? Quero testá-la também. Apesar que na hora que eu encontrar uma base brasileira, assim, né? Se eu de fato amar também, igual todo mundo ama, na hora que eu encontrar uma brasileira que é tão boa quanto, irei pra brasileira. Porque assim, nossa pele, nosso lugar na geografia ali no mapa, nosso clima, nós precisamos de skincare, de produtos de beleza, maquiagem feitos pra nós. E quem melhor do que nós para fazermos? Então, assim, tenho essa competência? Não. Pretendo desenvolvê-la? Também não. Mas fico sempre de olho que quando alguém como... esqueci o nome dela, que criou esta belezura, faz algo assim, eu comprar. Porque eu prefiro, tá? Já testei algumas bases dessas estrangeiras, de marcas bem boas, assim, mas que minha pele não amou. Sabe uma coisa que eu queria falar? Que eu vou falar lá nos stories do Instagram agora. Recebi um feedback hoje do meu último episódio do podcast. Inclusive, toda semana eu vou deixar na descrição o link do episódio do podcast da semana e da carta semanal da newsletter da semana também. Ó, esse pincel também é da Joya. E aí eu gosto de fazer esse acabamento depois. Eu passo com as mãos e venho polindo depois pra ficar bem bonita na pele. Recebi um feedback lindo do último episódio do podcast, mas que me levou a uma reflexão. A Larissa, que foi quem
me deu esse feedback, disse que eu tirei um peso das costas dela. E apesar de muito feliz com esse feedback, eu fiquei pensando, em que momento que nós deixamos opinião de outras pessoas, modo de viver de outras pessoas, que outras pessoas escolheram para a vida delas, nos afetar a ponto de tornar a vida um fardo, um peso, a ponto de fazer com que a simples existência e ali as escolhas da nossa vida sejam um fardo mesmo para nós. Porque assim, isso é um sinal de alerta muito grande, no sentido de, querida, se essas escolhas que você tomou para a sua vida fazem com que o seu dia a dia, a sua rotina seja um fardo, talvez você tenha escolhido algo que outra pessoa queria, não você. Já parou para pensar nisso? Se você não ouviu o episódio do podcast ainda, vai lá ouvir. Mas eu, dando um brevíssimo resumo, eu falei sobre negócios versus família, no sentido de o que eu quero deixar para o mundo é um CPF, é o Isaac, não um CNPJ. Quando eu morrer, eu não faço questão nenhuma que eu tenha uma empresa e viva rodando, de forma alguma. E eu falei que nós que somos mães, não podemos nos comparar nosso dia a dia, nossa rotina, nossos resultados com os de uma empresária que, sim, pode ser uma mulher incrível, maravilhosa, admirável, mas uma empresária que não é mãe. A nossa rotina jamais vai ser igual, a menos que nós decidamos terceirizar a criação dos nossos filhos. Aí sim, porque colocar crianças no mundo é a parte mais fácil do processo. Então, sim, se eu decidir ter 10 filhos e terceirizar a educação e a criação de todos eles, joia, show. Agora, se eu tomo para mim essa responsabilidade, eu não vou ter a mesma rotina de uma mulher que não é mãe, que é só empresária e não é mãe. Eu não tenho as mesmas 24 horas no dia. As coisas que você faz sem ser mãe levam o triplo, o quádruplo do tempo, e eu não estou exagerando, quando você tem um filho. E isso eu digo porque eu tenho um filho que já tem 9 anos. E eu percebo isso claramente, nitidamente, fases como essa que acabou de passar, de férias do Isaac. Que ele vai para casa da avó, ele vai para minha sogra, e a minha rotina é única e exclusivamente trabalhar. A casa fica do jeito que está, não tem uma bagunça. Eu inicio uma tarefa e eu consigo seguir nela até concluí-la sem nenhuma interrupção, a menos que eu mesma me interrompa com o celular, né, rolando ali feed. Aí é problema meu, é falha minha, é erro meu. Mas não tem ninguém chamando mãe. E isso do nosso cérebro ficar ali interrompendo, pausando a cada, não sei, gente, mas eu acho que às vezes não dá nem um minuto entre um mãe e outro. Às vezes dá, às vezes não. E também quando passa demais, a gente já fica, nossa, tá silencioso demais, o que tá acontecendo? Deixa eu ver. Ou seja, a nossa mente não desliga. E essas interrupções, elas prejudicam a produtividade. Isso é comprovado cientificamente. Tem estudos que falam que quando a gente começar algo é pra gente ir até o fim, sem ficar ali fazendo micropausas, que a gente não deve fazer 2 coisas ao mesmo tempo, para o nosso cérebro não ficar ali precisando perder tempo, trocando atenção entre essas 2 coisas. E, gente, o maternar, a vida de mãe é um eterno trocar de atenção o tempo inteiro. Então, o nosso cérebro já atua com essa sobrecarga. E aí você vai e se compara com uma mulher que não é mãe. Você, por desejo mimético,
provavelmente começa a sonhar, desejar uma vida que nunca foi sua e que talvez você nunca quis de verdade, e começa a buscar um nível de execução e de entrega profissional e um patamar, um nível tão alto que a maternidade, que é para ser vivida com leveza, o seu negócio, que também é para ser vivido com leveza, se tornam um fardo, a sua vida se torna um fardo. E foi você que deixou isso acontecer. Foi você que deu permissão para o outro lá, na casa dele, dizer como você deve pensar, o que você deve ambicionar. Ele que se exploda para lá, sabe? Tem horas que a gente precisa ter um português bem... Que se exploda! Até porque, deixa eu contar uma coisa aqui, deixa eu ver como que estamos de tempo. Nossa, essa parte vai ficar longa. Mas, aquela pessoa que tá lá, falando da alta performance, das metas gigantescas, estratosféricas, ela precisa falar desse jeito porque ela quer atrair pessoas que pensam como ela. Mas a verdade dela não é absoluta. Aquilo não é o que vale para absolutamente todas as bilhões de pessoas do mundo, tá? Tá tudo bem você querer outra coisa. Tá tudo bem ela virar e falar lá, nossa, porque nós temos metas ambiciosas no nosso negócio, porque o profissional que não tem metas difíceis de ser alcançadas e que não trabalha com afinco para alcançar essas metas, bater essas metas, não é um profissional de excelência. Tá, essa é a verdade dela. Nos bastidores, talvez ela esteja beirando um burnout. E aí é azar dela. Quem vai ter que lidar com ir em médico, fazer terapia, se cuidar, é ela. Mas estava dizendo que quem abdicou, na maioria das vezes, né, teve que abdicar. Às vezes não quis também, tá tudo bem. Mas quem abdicou de ser mãe foi ela, não foi? Então, assim, meu amor, eu tendo os problemas da vida que eu escolhi pra mim, eu não ligo pra quem vive de outra forma, pra quem não pensa como eu. O mundo precisa de pessoas diferentes. Não é pra todo mundo ser igual. Ai, só que é tanta gente vomitando regra que surgiu, assim, de vozes da cabeça da pessoa. Agora, uma coisa que eu me irrita, aquelas, cortisol vai aumentar, é o seguinte: vi uma desquerida que não é mãe e aí falar mal de maternidade. Tudo bem, ela não é mãe, né? Querer diminuir quem é mãe, a entrega e o pace, digamos assim, de quem é mãe, tá? A desquerida de fora pode. Nós, mães, não. Nós não podemos deixar este bullying entrar na nossa cabeça, muito menos reproduzir. Tá, nossa velocidade, nosso pace ali não é o mesmo? Tudo bem. Eu tô em outra corrida, eu não tô na mesma que essas outras mulheres que não são mães. Só que nós temos que defender aquilo que a gente acredita. Ou você não acredita, ou você caiu de paraquedas na maternidade, nunca quis, continua sem querer. O que se passa na sua cabeça? Porque na minha concepção, vindo de uma pessoa que não queria ser mãe, e aí quis, né? Ninguém me obrigou a nada, eu quis depois, tá? E assim, eu falo que foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha, e que é o meu maior projeto da vida, a minha família. Eu tenho peito para defender isso. Então, assim, acho que falta um pouco mais de atitude das mães também. Porque vi a colega lá de fora, que não é mãe, falar: azar, querida, fale com a minha mão. Não tenho tempo para te ouvir, estou aqui cuidando da minha vida. Agora, você abaixar sua cabeça, carregar em si
um fardo de querer ter uma vida que não te pertence, que você nunca quis, nananina, não. Sei lá, gente, eu fico às vezes aqui, ó. O tempo que eu estou me maquiando, eu estou pensando nessas coisas. O tempo que eu estou fazendo atividade física, que eu me sinto um rato de laboratório, contando 1, 2, 3, 12. De novo. 1, 2, 11, de novo. Gente, eu me sinto tão burra, ou pelo menos eu sinto que o meu cérebro está derretendo e eu estou emburrecendo quando eu estou fazendo repetição de treino, né, de exercício físico. Daí eu fico refletindo, porque eu não consigo, aqui eu posso, mas fazendo atividade física eu não posso nem colocar um podcast para eu ouvir. Por quê? Porque ou eu presto atenção no que está sendo falado e perco a contagem, ou eu conto direitinho e perco um monte do que está sendo dito no podcast. Então eu preciso ficar só eu e meus pensamentos, que assim, são bem barulhentos, são muitos pensamentos. Então eu fico refletindo sobre essas coisas. E não pense que eu tenho tudo resolvido aqui nessa cachola. Não tenho. Muito do que eu falo aqui, eu falei pra mim no passado, e aí me resolvi, e aí trago pra cá. Muito pode servir pra mim também. Mas eu acho que essa troca é sempre muito bem-vinda. Não, você não precisa desistir de ser mãe para ser uma excelente profissional, extremamente competente. E você também não precisa desistir do seu profissional para ser mãe. Só que você precisa entender que o seu ritmo vai ser diferente, que o seu dia, a sua rotina vão ser diferentes. Abraça isso. É isso. Agora eu vou resumir todos esses minutos de falação em 2, 3 stories no Instagram. Live finalizada com sucesso. Enquanto eu estava na live, Jaron estava lá dentro com o Isaac fazendo dever de casa, mas não vou mostrá-los que Isaac está de uniforme ainda. E consegui gravar 5 vídeos curtos enquanto esperava para dar o horário da live. Aproveitei para gravar. Agora ele vai finalizar o dever de casa. Daqui a pouco eu vou poder tirar a maquiagem, me desmontar e me preparar para dormir. Tá cansadinho, meu amor? Então aqui na parte de cores e contrastes, eu pensei em uma paleta mais sofisticada para você. Então eu pensei em tons ali de off-white, de cinza, os neutros, tá? Tudo que for neutro entra. E o azul marinho e bordô. Vou incluir um bordô aqui. Você gosta de vermelho? Gosto. Bordô, vermelho. Vim só finalizar o vlog, porque eu venho de 2 semanas passando muito mal. Então eu fui fazendo as coisas no automático, fazendo o que eu tinha que fazer, gastando o mínimo de energia possível. Peguei uma virose assim, ó, forte, não foi? Então, eu ia mostrar pra vocês no supermercado as compras que eu fiz, não mostrei. E aí eu ia mostrar no dia que o Isaac fez a primeira aula do curso de etiqueta social, que é algo muito legal que eu queria vir aqui falar com vocês, porque ele já fez uma turma com a mesma professora de etiqueta mesa. E ele gostou muito, e agora ele tá no curso de etiqueta social, e é por faixa etária. Lembrem que o certo não é a gente cobrir a boca com a mão, porque aí a gente passa os germes, né, pra nossa mão, e às vezes depois a gente vai pôr a mão em outro lugar e acaba contaminando os lugares, tá? Por isso que o certo é fazer como a moça tá fazendo aqui, dobrar, né? Não ia dar muito certo, isso, na parte de dentro, né? Muito bem. Então, ele tá fazendo essa faixa etária e depois ele vai ter a próxima dos 2. Então, assim, é muito legal. Você gosta, filho? Sim. Tive atendimentos e aí no último dia que eu gravei foi a gente fazendo as metas do programa Guia para Crianças da Igreja. Tem social, tem físico, tem intelectual. Então, não, aí repete, aí você escolhe qual que vai ser a área. Então, você já fez uma meta espiritual, que você está trabalhando nela.
Então você precisa escolher outra área. Qual que você quer? Não precisa ser a social, pode ser uma das outras. Mas agora eu não quero a social. Quer social? Mas, novamente, amanheci e falei, nossa, hoje vou gravar. Não gravei nada. Então, hoje nós tivemos uma comemoração de Dia dos Pais antecipada, que hoje é sábado, na casa do irmão do meu sogro. E aí, Isaac se divertiu bastante, teve piscina. Chegamos em casa agora, cansadíssimos, mas eu falei, eu tenho que finalizar o vlog hoje, porque ele vai ao ar na semana que vem. Amanhã é domingo, não pretendo gravar, mas essa próxima semana a gente se empenha mais, né, na gravação dos vlogs. E é isso, gente. Então nós ficamos por aqui e a gente se vê no próximo episódio.